estava terminando de preparar a mensagem, estava lá no carro, porque eu preciso de um pouco mais de silêncio. E eu só ouvia e eu sentia a atmosfera enchendo o meu carro. E me embarga a voz só de a gente ver aquilo que Deus está fazendo aqui no nosso meio. Olha para a pessoa do teu lado, olha quanta gente. Nós somos uma igreja de 2 anos. Mas mais do que números, é você sentar do lado de uma pessoa e ouvir aquilo que Deus fez através dessa igreja na vida dessa pessoa. E não é por causa de pastor César, pastora Pamela, eu ou minha esposa Nina, que a gente está vendo isso, mas é por causa de Deus. E eu também quero agradecer muito a toda a igreja, em meu nome, em nome da Nina, minha esposa, o carinho que vocês têm pela gente. E eu sei que a nossa vida está sendo regada de oração por cada um de vocês. E eu quero dizer que é um privilégio poder servir cada um de vocês. Muitas vezes eu sento com pessoas para aconselhar, para conversar, e a minha frase sempre é: a gente não está aconselhando você porque nós somos melhores, é porque nós temos a responsabilidade e nós vemos homens e mulheres de Deus sendo formadas dentro de vocês. Nosso maior, eu acho que o nosso cumprimento do nosso ministério é poder a gente ver pessoas sendo lançadas. E vocês já estão sendo lançados. Eu quero falar um pouco sobre isso, porque nós vamos falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa da Trindade de Deus. Nós como igreja, muitas vezes pensamos e agimos com relação ao Espírito Santo como se fosse um poder apenas. Sabe? Aqueles filmes de desenho animado que a pessoa está com o foguinho na mão e... Ele não é isso. Ele é uma pessoa da Trindade de Deus. Então, quando você começa a lembrar que Ele é uma pessoa de Deus, Ele está sempre nos ajudando. O Espírito Santo, ele é chamado de Paracletos. Repete comigo, Paracletos. Paracletos vem do grego, que diz que Ele está sempre ao nosso lado. Obrigado. Ótimo. Jesus, Ele disse que o Espírito Santo estaria conosco até o final dos tempos. E nós podemos contar com Ele. Isso não é um privilégio? Jesus, Ele honrou o Espírito Santo. Ele não falou assim: quando eu for embora, então tem um poder que vai chegar aqui e ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não. Ele diz em João capítulo 16, 13 e 15. Abre comigo João capítulo 16, 13 a 15. João 16, 13 a 15. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, o Espírito Santo, Ele vos guiará em toda a verdade. Porque Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber o que é meu, e vô-lo há de anunciar. O Espírito Santo, ele é uma parte da equação da nossa vida. Viver sem o Espírito Santo
é viver sem uma bússola na sua vida. É você viver conforme você acha, sabe? Você acha que tem que viver certo e você faz errado. Porque o Espírito Santo, ele vai falar aquilo que Jesus trouxe e ele vai nos fazer lembrar. Essa é a importância do Espírito Santo. Quando o pastor César me deu a incumbência de falar do Espírito Santo, eu falei assim comigo mesmo: podia ter dado um assunto mais fácil, né? Mas o Espírito Santo, ele é um ingrediente importante dentro da igreja. Eu estou dizendo isso para a gente, para nos lembrarmos que em tudo que nós fizermos, nós precisamos ter a atuação do Espírito Santo. Por que eu falo isso? Porque se nós não vivermos com a atuação do Espírito Santo, tudo se torna mecânico. E eu não quero uma igreja mecânica. Eu quero uma igreja movida pelo Espírito Santo. Quando nós vivemos também movidos pelo Espírito Santo, nós entendemos que ele começa a reger a nossa comunidade de uma forma única. E quando você começa a se envolver nessa forma única, você começa a entrar num rio que parece que está todo mundo sintonizado. Você já parou para perceber isso? Parece que às vezes você entra na igreja e fala assim: como é que eles sabem que tem que levantar a mão? Como é que eles sabem que tem que ficar de joelho? Como é que eles sabem? Não sei se você parou. E muitas vezes eu incentivo o pessoal do louvor a falar assim: não dá ordem para as pessoas. Deixe que elas experimentem a operação do Espírito Santo para elas poderem ter uma reação. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Quando você se casou, na verdade, quando você encontrou a pessoa, né? O que aconteceu? Mexeu o coração. Tem gente que comprou sapinho que canta. Tem gente que compra flores. Tem gente que leva no Habib's. É um entusiasmo tão grande que você não sabe o que faz. O Espírito Santo, ele é a pessoa que está no nosso meio, trazendo a consciência de que, ei, você está vendo? Ele está passando por aqui. E o Espírito Santo, ele é tão, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são tão unidos, mas ao mesmo tempo eles são tão individuais, que às vezes eu começo a dizer para o pessoal: quem está passando aqui? Porque uma coisa é fácil você dizer: Deus está aqui, beleza. Agora, outra coisa é você dizer: qual das 3 pessoas está passando aqui? Já parou para pensar nisso? A Deus, qual deles? E às vezes você sente a presença de Jesus. Às vezes você sente a presença do Pai. Às vezes você sente a presença do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos ajuda a identificar. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, eu queria que você abrisse. Jesus, quando ele foi batizado nas águas por João Batista, existiu um momento muito único quando ele saiu das águas. Quando ele sai das águas, diz assim, Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e
viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus, o Filho de Deus, ele recebeu também a presença do Espírito Santo, para depois no capítulo 4, você pode virar aí, capítulo 4, versículo 1, Jesus recebeu o Espírito Santo e foi para onde? Para a igreja. Foi para a conferência. Quem me dera. Para onde ele foi? Para o deserto. Para ser o quê? Tentado pelo diabo. Sabe? Quando o Espírito Santo de Deus repousa sobre nós, nós temos a capacidade de sermos levados para o deserto. E eu vou te dizer mais: você é capaz de ser levado para o deserto e ainda ser tentado pelo diabo. Mas Jesus, cheio do Espírito Santo, o que ele fez? Ele venceu o diabo no deserto. Eu quero dizer para todos nós: qualquer deserto que nós entrarmos, se nós estivermos com o Espírito Santo, pode vir diabo o que quiser, porque nós vamos sair vitoriosos. Vitoriosos. E isso é o que nos traz a dependência do Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo, ele é interessante. E hoje eu estava fazendo minha meditação em Zacarias capítulo 4. Esse versículo é muito conhecido e a gente quer fazer essa leitura, que diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Sabe? Muitas vezes nós queremos ganhar no grito. Tem horas que nós não precisamos gritar. Quando nós temos a autoridade do Espírito Santo, tem hora que você nem papo tem com o diabo. Martinho Lutero, quando ele estava, existe um histórico, eu ouço que existe uma casa de Martinho Lutero com uma mancha de tinta na parede, que dizem que o Martinho Lutero, ele vez após vez, ele era atormentado pelo diabo, e ele ficou tão impaciente com o diabo que ele pegou o tinteiro e jogou na parede. E chegou um momento que o diabo começou a atrapalhar ele de noite. Chegou um momento que Martinho Lutero, ele fez o quê? Ele foi acordado pelo diabo, eu não imagino como deve ser. E Martinho Lutero olhou para ele e falou assim: ah, é você? Ele virou e continuou dormindo. Por que eu quero dizer isso? Porque o Espírito Santo, quando ele atua nas nossas vidas, ele nos traz autoridade. Quando nós entendemos a nossa autoridade e a identidade de quem nós somos, nós entendemos que nós somos mais do que vencedores. Sabe? A gente tem passado momentos, não sei quanto a você, mas às vezes eu passo momentos que eu fico falando com Deus: Deus, eu pensei que o Senhor ia me dar um refresco aqui, né? Você fala: Deus, eu oro tanto, eu jejuo tanto, eu sou uma boa pessoa, e por que o Senhor traz prova no meu coração, traz prova na minha vida? Ele traz provas porque ele quer trazer mais perto dele, porque ele quer que nós vivamos na dependência do Espírito Santo. Deus, ele trabalha em nós e através de nós. Ele quer trabalhar dentro de cada um de nós como indivíduos e através de nós como indivíduos. Quantos foram abençoados em conversas hoje nesse retiro? Levanta sua mão. Se você não foi, também não tem problema, mas olha ao redor, fica com tua mão levantada, olha ao redor, olha ao redor. Quando você
ouve algo que o Espírito Santo está fazendo no seu irmão, você é abençoado. Além de você ser abençoado, você também é transformado. O Espírito Santo ele trabalha em paralelo, sabe? Muitas vezes as pessoas no discipulado dizem assim: eu não estou preparado. Quantos às vezes se sentem despreparados? Né? A minha pergunta, na verdade, é: quando você vai estar preparado? E essa resposta é muito interessante. Um dia eu estava num processo de levantar um líder de uma RD. E eu falei para a pessoa: cara, eu gostaria de chamar você para você ser o líder do próximo RD. O que você acha? Ele falou assim: eu não estou preparado. Aí eu falei para ele: tá bom, quando você vai estar preparado para eu te chamar? Ele parou, olhou para mim. Aí a gente chega numa conversa que nós nunca estamos preparados. Nós estamos em sempre processos de melhoria, em processos de aperfeiçoamento. Quando nós nos colocamos em dependência do Espírito Santo, Ele continua nos transformando. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim para mim: nossa, César, imagina quando for o ano que vem, esse lugar vai ter 400 pessoas. Eu parei e falei: de onde é que tirou essa matemática, né? Aí eu falei: como que você pensa assim? Ah, se hoje tem 200, ano que vem vai ter 400. Eu falei: é verdade, né? Aí eu falei assim: mas será que a gente chega a 400? E ela falou assim para mim, a pessoa falou assim para mim: na verdade, eu acho que a igreja vai começar a se mover no evangelismo. Eu falei: opa, gostei da conversa. Eu falei: mas me conta mais sobre isso. E ela começou a falar: não, porque eu estava conversando com uma pessoa e ela não é cristã, ela é testemunha de Jeová, mas depois ela já mudou para não sei o que lá. Mas agora ela está querendo participar de uma igreja. E eu parei e eu comecei a falar com ela sobre: puxa, que legal, Deus está começando a usar a sua vida para discipular pessoas. E eu falei: você sabia que discipular pessoas se inicia antes dela se converter? E eu estava meditando esses dias que às vezes a gente coloca tantos pacotinhos, tantos métodos e regrinhas para dizer: agora você pode ser discipulado. E eu comecei a entender que o discipulado é quando você tem amor por uma pessoa e senta assim, e na sua mente diz assim: Espírito Santo, será que essa pessoa pode se tornar como você? O seu amigo do trabalho, você para e diz: esse cara poderia conhecer Jesus. Será que não é uma boa ideia? Eu falo isso e a gente fomenta isso no nosso coração, e é uma coisa talvez tão plágio, mas eu digo: nós precisamos e nós devemos nos expor à operação do Espírito Santo além dessas 4 paredes. Porque quando nós vivemos além dessas 4 paredes, eu entendo que o Espírito Santo, ele começa a trabalhar não só em nós, mas através de nós. Eu queria só abrir um ponto para dizer que o Espírito Santo na Bíblia, ele tem alguns símbolos. Eu quero trazer alguns para vocês aqui, pode ser? O Espírito Santo, como a gente leu aqui em Mateus capítulo 3, ele veio como a forma de uma pomba. E o Espírito Santo, quando ele vem em forma de pomba, eu aprendi da minha pastora, recém-falecida, que eu tenho muito carinho por ela. Ela falava assim: Esdras, porque eu sou meio japonês nordestino, sou meio estabanado, sabe?
Gosto de farofa, cuscuz. E eu gosto de falar alto. Até às vezes meus pais falam assim, fala mais baixo. Eu falo assim, eu estou falando baixo. Meus pais são, sabe? O meu pai é um lorde e minha mãe é uma lady, né? Postura, fala baixo. E quando eu tenho minhas questões com ele acha que eu vou subir pelas paredes. Eu não sei o que é mais difícil, eu me controlar ou subir pelas paredes, porque, né? Mas isso, por que eu estou falando isso? Não sei. Eu sei por quê, lembrei. Quando eu tô um pouco acelerado no momento da igreja, especificamente, eu não sei se vocês perceberam, eu sou um pouquinho mais elétrico, né? Em Deus, todo mundo tem uma identidade. A minha identidade essa é meio esquisita, pentecostal japonês. E às vezes minha tia falava assim, Esdras, você não percebeu que o Espírito Santo veio de uma forma mansa e você deu um grito? Eu falei assim, como assim? Aí ela falou assim para mim, presta atenção, Esdras, quando o Espírito Santo desce como pomba, você tem que hospedar ele como pomba. Se o Espírito Santo vem e você entende que ele veio, mas ele veio numa forma de pomba, não adianta você falar assim, O que acontece quando você dá um grito para a pomba? Aí eu falei assim, sério? É sério. E quando nós começamos a desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo, eu não acho ruim a gente ficar fritando no chão, mas tem momentos que o Espírito Santo, ele vem como uma pomba e a gente precisa hospedar ele. A gente precisa dizer, Espírito Santo, vem tomar o seu lugar aqui. Sabe? A gente precisa, nós brasileiros, latinos, e eu digo isso porque a gente tem caminhado em diversos lugares, e às vezes parece que a gente não conseguiu ainda desenvolver esse momento de hospeda o Espírito Santo. Eu quero encorajar nós como igreja, eu falo isso como igreja, porque existem momentos que só o Espírito Santo consegue vir de uma forma suave. Feche teu olho nesse momento. Espírito Santo, nós valorizamos a tua presença neste lugar. Obrigado porque o Senhor está presente no nosso meio. Ensina-nos, por favor, compreendermos, identificarmos e mergulharmos nesta atmosfera da sua presença, da sua doce presença. Eu sinto que o Espírito Santo ele está falando para você o que ele pensa ao seu respeito.
Quantos sentiram? Quantos estão sentindo a presença doce do Espírito Santo? Hã? Às vezes eu tenho até, sabe, fazer aquela risadinha de japonês, sabe assim? Porque às vezes é tão intenso a presença dele e se você abrir a boca para dar risada, você, sei lá, às vezes o Espírito Santo, eu entendo o Espírito Santo assim às vezes, tá? Você começa, ele olha assim, tipo, o que aconteceu, cara? E ele fala assim, não, Espírito Santo, eu tô só bebendo de você. Hã? Ele é também como uma água, sabe? Existem momentos também que nós somos lavados pela presença do Espírito Santo. Às vezes o nosso modo de ser lavado pelo Espírito Santo é como um vape, né? Só na base da porrada. Mas às vezes Deus, ele quer, sabe, só refrescar a nossa vida, refrescar nossa caminhada. E eu creio que são momentos que nós vamos entrar cada vez mais de forma direta e intencional, não só nos cultos, mas às vezes você pode ir no seu quarto. Tem dias que eu levanto da minha cama, eu só sento, e às vezes o Espírito Santo fala assim, para. Aí eu fico. Aí minha esposa às vezes de trás fala assim, tá tudo bem? Porque o natural é você levantar e fazer as coisas. E às vezes eu levanto e o Espírito Santo para. E ele fala, eu te amo muito, sabia? Hoje o dia vai ser incrível. E eu quero que isso seja algo constante nas nossas vidas, sabe? Eu não quero só dizer exemplos para dizer assim, eu tenho super conexão com o Espírito Santo. Não tenho. Às vezes a gente se desconecta também, mas ele está sempre disposto e disponível. E ele também, ele é fogo. Esse todo mundo gosta, né? Fogo. Na verdade, ele não é só fogo, ele é explosão. E ele também, ele é um óleo que lubrifica a nossa vida, sabe? Às vezes você está só no mecanismo, vai, volta. E às vezes o Espírito Santo precisa lubrificar a nossa vida, precisa dar aquela injeção, porque às vezes na fricção você começa a esquentar as peças e você precisa de um refrigério. Eu queria falar um pouco do Espírito Santo em nós, pode ser? Número 1, o Espírito Santo, a primeira atuação do Espírito Santo, ele nos convence. Ele nos convence do que? João capítulo 16, versículo 7, eu queria que você abrisse comigo. João 16, versículos 7 e 11. Quero terminar também, terminar, porque nós queremos dar espaço para o Espírito Santo. Quantos estão famintos por mais do Espírito Santo? Tá bom. João capítulo 16, 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O Espírito Santo, então, ele nos convence. Desde o comecinho da nossa vida, a gente começou a ter aquele interesse. Eu não sei como que foi a sua conversão. Minha conversão foi aprendendo, porque meus pais são pastores e desde pequeno estou na escola dominical.
cantando 3 palavrinhas. A música do sabão, que não é do Mamonas Assassinas, não é esse, é o outro. O sabão lava o meu rostinho. É esse, não é aquele outro sabão, tá? Aquele não é, é esse. Você não sabe, depois pede para o seu irmão te ensinar, né? E quando eu começo a ouvir sobre as historinhas de Jesus, a gente começa a entender, peraí, existe alguma coisa que tem sentido de a gente fazer tudo isso. E eu me lembro que foi num culto, dia 20 de abril de 1986, era um domingo, e a minha tia fez o apelo, assim, quem gostaria de conhecer Jesus no seu coração, vem até aqui na frente. Eu não tinha muito, eu queria, mas não queria, sabe? Você quer tomar uma decisão, mas você fica meio, será que eu faço? 9 anos de idade. Quando eu comecei a fazer a oração, o meu sentimento de que o Espírito Santo entrou era tão intensa, 9 anos de idade, que eu me sentia não sei o que eu sentia, mas eu sei que eu sentia foi uma coisa tão fenomenal, que eu com 9 anos de idade, eu não sei o que aconteceu na minha cabeça, acho que na minha cabeça assim, agora eu sou filho de Deus, sei lá, não sei. Mas eu fui lá no chazinho, 9 anos de idade, eu peguei um copo de café e tomei café. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei, e eu fiquei perguntando, eu me pergunto até hoje, por que eu fiz isso? Porque eu me senti adulto, porque eu me senti importante. O Espírito Santo, ele começou a me trazer esse convencimento que agora eu sou filho de Deus. E diversas vezes eu fui levado e encorajado a viver experiências espirituais. E eu quero dizer para você que nossa igreja, ela está atrás de vivermos experiências espirituais. Sabe? Eu não sei quanto a você, mas eu quero dizer que quando eu entrei nesse retiro oficial, eu fui tomar café hoje de manhã. As pessoas, nossa, que lugar legal. Sabe que memória me foi naquele retiro? Naquele lugar do refeitório? Meu primeiro retiro não tinha esse salão. Nós fizemos um culto lá no refeitório. Os pastores falaram assim, não, dá para fazer o retiro aqui. Eu vou fazer, tem refeitório aqui. Não, mas a gente desmonta as cadeiras, depois a gente desmonta as cadeiras, desmonta as mesas. E eu fiquei assim, meu Deus, sério isso mesmo? Mas eu vou te dizer uma coisa, foi um dos retiros que a presença de Deus foi tão intensa, que eu conto para o pessoal, eu fiquei 4 horas ministrando teclado sem parar. Foi o dia que eu mais toquei sem parar na minha vida, 4 horas, de pé. E a presença de Deus vinha. E hoje no café da manhã, uma pessoa virou para mim e falou assim, é um sentimento meu ou Deus está aqui neste lugar? Eu falei assim, eu não sei, mas eu acredito que sim. Porque da mesma forma que o lugar que nós estamos em Jundiaí, esse lugar já tem praticamente 20 anos. E 30 anos. 30 anos. 30 anos. 3-0. Como diria minha filha. Agora você imagina esse lugar que ele só foi feito para retiros. Imagina a intencionalidade das pessoas de encontrarem com Deus nesse lugar. Agora eu vou te dizer, você acha que esse lugar não é propício para a gente viver avivamento? Nós estamos colhendo, mas também nós estamos semeando aqui. Você imagina o que Deus pode fazer no próximo retiro nesse lugar, porque Deus escolheu a gente para estar aqui. Eu fico imaginando, assim como a gente imaginava no hotel,
que a gente saía daquele lugar, mas a gente declarava: aqui nós vamos ver pessoas se encontrando com Jesus nas reuniões de negócios. E nós cremos também que nós estamos deixando a presença do Espírito Santo aqui. Não porque nós somos nós, mas porque Ele habita em nós. E se Ele habita em nós, e nós somos o para-raio da presença de Deus, como o pastor César disse, se a primeira reunião foi aquilo, eu mal posso imaginar o que vai ser o último. Mas uma coisa eu te garanto: depende de nós. Depende de cada um de nós expandirmos os espíritos e as nossas expectativas para cada reunião ser uma reunião melhor do que a outra. Eu já vivi retiros com em torno de 12 reuniões por retiro. Assim, o pessoal fala assim: meu Deus, vocês são loucos. A gente é, mas mais que louco, nós entendemos que quanto mais nós atraímos a presença de Deus, mais Ele vem. Ou seja, se esse culto não acabou e já foi bom, ele pode terminar melhor. Quantos estão comigo? E é assim que a gente vai viver sempre, sempre. Se hoje vai ser bom, amanhã eu não me conformo em viver aquilo que a gente viveu hoje. Tem que ser mais. Quantos estão comigo? E eu quero dizer também que quando nós vivemos com o Espírito Santo, o número 2, como eu falei para vocês do novo nascimento, ele traz vida no nosso espírito, né? Quando ele traz vida no espírito, então nós nos relacionamos diretamente com Deus. Essa é a nossa identidade original. Filhos de Deus. Filhas de Deus. E quando nós entendemos isso, nós começamos a ser aqueles que também se tornam o número 3, que o Espírito Santo, ele traz um poder explosivo para mudar, para botar a terra de ponta cabeça. Por que eu digo isso? Porque eu acredito, e nós acreditamos, que o Espírito Santo, no dia de Pentecoste, o momento histórico que o Espírito Santo foi liberado para os humanos, seres normais, aquele dia, ele foi só um abrir dos céus para a presença do Espírito Santo ser disposto e disponível para todas as pessoas, para mim e para você. Quando nós entendemos que o Espírito Santo, como diz em Atos 1:8, quero que você abra, Atos 1:8. Atos 1:8. Mas recebereis, eles estão falando sobre a vinda do Espírito Santo, assim que Jesus subiu aos céus. Ele está dizendo assim: mas vocês recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Essa virtude do Espírito Santo é poder, é dunamis, é explosão, sabe? O Espírito Santo, ele não vai mais conter aqui dentro, ele vai explodir. Quando ele explode, ele vai para fora. E isso precisa ser algo que nós precisamos perseguir. Já imaginou você num supermercado, na fila, e as pessoas dizem assim: o que é que você tem que eu quero? Quando você está na vizinhança, o condomínio fala assim: ei, o que é que você tem, cara? Que energia positiva é essa que você me traz? Que áurea é essa que você tem?
Estou te dizendo isso para você um dia, se acontecer, você fica esperto. Porque as pessoas, às vezes, não têm o linguajar do cristianismo, mas eles sentem a presença do Espírito Santo. E isso eu prossigo todos os dias, até dentro da minha casa. Porque eu quero que a minha casa também seja cheia da presença do Espírito Santo. Eu quero que as pessoas que vivem perto de mim cheguem em um momento de expressar assim: nossa, estou sentindo a presença do Espírito Santo em você. Ainda não cheguei, mas vou chegar. Existem momentos em que a presença do Espírito Santo na nossa vida, ela está tão intensa que ela começa a passar debaixo da porta. Alguns estão olhando para mim e dizem assim: você está ficando louco, Wesley. Eu não estou ficando louco. Porque o mundo espiritual é mais real do que o nosso natural. E nós precisamos acessar isso. E é isso que nós vamos fazer essa noite. Eu sinto que o Espírito Santo, ele quer nos... Se você é batizado no Espírito Santo, eu sinto que ele vai nos renovar. Eu sinto que ele vai fazer algo novo. Sabe? Hoje, essa noite, não é simplesmente para aqueles que não são batizados no Espírito Santo. Quantos não são batizados no Espírito Santo? Quero que você levante sua mão. Nós temos 4, 5, 6, 7, 8. Hoje, nós sabemos que o Espírito Santo ele está disponível para todos. Eu não sei qual foi a condição que você ainda não é batizado com o Espírito Santo, mas entenda, você não é menos ou mais amado por Deus por causa disso. Mas nós como comunidade, nós vamos orar hoje à noite por você. Se você quiser, nós vamos orar ao Senhor Jesus, que Ele encha você com o Espírito Santo. Quantos gostariam de ser batizados com o Espírito Santo? Você que não é batizado ainda, eu queria que você se manifestasse. Irmãos, hoje nós vamos atrás disso. Sabe? Eu quero compartilhar. Pensei que ele ia me dar um... barata. Não é barata não. É besouro, é besouro, é besouro. Besouro dourado, hein? Ah, do céu. Profético. Ah. Yeah. E todos nós, eu creio que todos nós podemos, e eu convido todos nós irmos para níveis mais profundos com Deus essa noite, sabe? E hoje eu não quero, eu falei para Deus, né, eu estava até brincando com minha esposa, ela falou assim: põe fogo. Eu falei: não, hoje o Espírito Santo vai aparecer que nem pomba aqui. Não, mas nós queremos algo que Ele fale com você. O Espírito Santo ele vai se manifestar de diversas formas. Queria que você se levantasse. Queria que a banda viesse de novo. Queria que você já se posicionasse no Espírito para aquilo que o Espírito Santo vai fazer. Se conecta. Eu sei que você já está conectado, mas refoca. Começa a dizer palavras para o Espírito Santo. Ele, o nosso ajudador. Sim, Espírito Santo, nós estamos aqui simplesmente
porque nós queremos mais. Nós nos retiramos para a gente poder experimentar mais do Senhor. Então vem nesse lugar. Não sei se você já está sentindo Ele. Pede para Ele intensificar. Nós vamos atrás disso. Nós vamos atrás disso. Começa a dizer palavras para o Espírito Santo. O que Ele é para você. Entenda, lembra, Ele é uma pessoa. Diga palavras para o Espírito Santo. Abre a sua boca. Abre a sua boca neste momento. Sim, Espírito Santo, nós te adoramos. Nós te adoramos, Espírito Santo. Assim como nós adoramos o Pai, nós adoramos o Senhor Jesus, nós adoramos o Senhor Espírito Santo, nosso ajudador,